Vampiros, reencarnação, crianças alienígenas. Aqui é o Josh com o The Infographics Show, e estes são os mistérios sobrenaturais mais insanos e não resolvidos. Número 10. Em 12 de novembro de 1945, Mitch Rivers, um experiente aventureiro, partiu para seus habituais locais de caça na Long Trail, perto de Bennington, Vermont. À distância estava a montanha Glastonbury, considerada amaldiçoada pelos nativos americanos. Moradores sussurravam sobre aparições de um homem selvagem de 2,5 metros vagando pelas trilhas. Eles falavam sobre OVNIs, atividade paranormal, porque algo naquela região remota estava tirando pessoas de seus entes queridos, e Mitch foi uma delas. 500 pessoas procuraram pelo homem de 74 anos, e tudo o que encontraram foi um lenço. Mitch conhecia essas trilhas como a palma da mão, e mesmo em apuros, sabia o que fazer pela sua experiência. Um ano depois, no auge do inverno, a universitária de 18 anos, Paula Jean Weldon, desapareceu. Ela tinha sido vista pela última vez andando perto do lugar onde Mitch supostamente havia desaparecido, e começaram a falar sobre um possível sequestrador, um caçador de pessoas. Mas onde estava o rastro de sangue? Onde estavam as roupas? 3 anos depois, o veterano da Primeira Guerra Mundial, James Tedford, desapareceu. Foi visto pela última vez em um ônibus perto de Bennington. Relatos da época dizem que havia 15 pessoas naquele ônibus, incluindo ele, mas quando parou na cidade seguinte, 14 desceram. Os pertences de Tedford continuavam no bagageiro acima do assento, e o mais estranho é que ele desapareceu no mesmo dia que Paula. Quase um ano depois, o próximo a desaparecer foi Paul Buddy Jepson, de 8 anos. Ele estava com a mãe na cidade de Bennington, onde a família criava porcos. "Vou demorar só alguns minutos", ela disse e saiu do carro. Quando voltou, ele havia sumido. Cães farejadores encontraram o cheiro dele onde Paula foi vista pela última vez, mas o rastro terminou ali. Para os moradores locais, isso já estava estranho. Começaram a comentar sobre o Triângulo de Bennington. E então, apenas 16 dias depois, houve outro desaparecimento, desta vez de Frida Langer, de 53 anos, especialista em sobrevivência ao ar livre. Ela fazia trilha com o primo quando caiu em um riacho. Avisou que pegaria roupas secas e o encontraria depois. Depois, ela nunca mais foi vista. Centenas participaram das buscas. Helicópteros sobrevoaram as árvores, todas as trilhas e bosques próximos foram explorados. Mas, como muitos outros, ela aparentemente simplesmente desapareceu no ar. Desta vez, o corpo foi finalmente encontrado. 6 meses haviam se passado, deixando-o quase irreconhecível. Para piorar, ela estava distante do local onde foi vista pela última vez. Como ou por que chegou tão longe? Havia rumores de que ela sofria convulsões e talvez tenha tido uma naquele dia, se perdendo na floresta em meio à confusão. Porém, essa teoria não era muito fundamentada. Geralmente, as pessoas não vão para o mato após uma convulsão. Isso não faz sentido. O que está causando esses desaparecimentos? OVNIs, pé grande, fantasmas, ou talvez um assassino, seja ele um animal ou humano. O povo de Bennington espera descobrir antes que seja tarde demais. Diante do inexplicável, as pessoas usam a imaginação para preencher lacunas. Séculos antes de Bennington, a Europa já havia enfrentado sua própria epidemia misteriosa número 9. No século XVIII, avistamentos de vampiros na Europa eram tão comuns que historiadores chamam isso de pânico dos vampiros. Apesar do ceticismo, investigações de alto nível foram realizadas sobre essas alegações. No vilarejo sérvio de Medveda, onde vampiros teriam matado 16 pessoas, especialistas foram enviados. Na época, sob controle dos Habsburgos austríacos, autoridades enviaram seus melhores cirurgiões militares, médicos e oficiais jurídicos. Se vampiros existissem, esses homens os achariam. Chegaram céticos, mas o que encontraram era ainda mais estranho do que podiam imaginar. Eles descobriram que um homem chamado Arnold Paoli certa vez afirmou ter sido atacado por um vampiro na floresta. Ele disse aos amigos que só não virou vampiro porque comeu a terra em volta do túmulo e se cobriu com o sangue do vampiro. Quando Paoli quebrou o pescoço em 1725 ao cair de uma carroça, instalou-se o pânico. Diziam que Paoli, agora um vampiro, visitava as pessoas à noite. Primeiro veio o medo, depois a doença, e em poucos dias estavam mortos. Os investigadores austríacos registraram tudo. Os aldeões fizeram o que qualquer pessoa racional faria. Desenterraram o túmulo de Paoli para ver com os próprios olhos. E lá estava ele, em todo o seu esplendor. Cabelos bonitos, boa aparência, pele lisa, unhas compridas. O sangue ainda correndo em suas veias. A investigação austríaca relatou que sangue fresco escorria de seus olhos, nariz, boca e ouvidos, e havia sangue em toda sua camisa e caixão. Paoli parecia como novo. A morte parecia ter tirado anos dele.
Assim, os aldeões seguiram o protocolo contra vampiros e cravaram uma estaca em seu coração. E disseram que ele reagiu com um grito agudo e depois gemeu. E então, finalmente, ele descansou em uma morte natural. E eles não quiseram arriscar, então decapitaram ele e queimaram seu corpo. Fizeram o mesmo com as pessoas que ele supostamente matou e infectou. Então, fim da história? Não. Cerca de 5 anos depois, na mesma aldeia, 13 pessoas adoeceram de repente. Em 3 dias, estavam mortas. O relatório austríaco disse que bebês, homens e mulheres passaram de saudáveis a sentir dores no peito. Depois, vieram os espasmos nos membros, febre e morte. Mais importante ainda, após adoecerem, disseram que haviam sido visitados por um vampiro. O investigador principal afirmou que as precauções tomadas anos antes com Paoli falharam, mas não estava totalmente convencido pela teoria do vampiro. Ele suspeitava que a desnutrição causou as mortes. Os moradores discordaram e ameaçaram sair da vila se ele não levasse a sério a alegação. Então, ele a levou a sério. Ele exumou os mortos e não podia acreditar no que viu. Alguns corpos estavam decompostos, outros não. O investigador pediu ajuda. As autoridades austríacas enviaram uma comissão com seus melhores cirurgiões militares, que analisaram minuciosamente 12 corpos exumados em busca de anomalias anatômicas. A comissão relatou sangue fresco em alguns órgãos dos mortos, pele vermelha e lívida. Eles pareciam frescos, o que chamaram de condição vampírica. E essas eram algumas das mentes mais brilhantes do Império, não só fazendeiros supersticiosos. O diagnóstico foi vampirismo, a solução, decapitação e queima dos corpos, e foi assim que ficou. Se é verdade, bem, essa já é outra história. Agora vamos para um terrível caso de assassinato em massa número 8. Em março de 1922, 6 pessoas foram brutalmente assassinadas a golpes de picareta em uma fazenda isolada na Baviera, Alemanha. As vítimas foram Andres Gruber, de 63 anos, sua esposa Casília, de 72, a filha deles, Victoria, de 35, e os 2 filhos pequenos dela, de 7 e 2 anos. O 6º corpo era o da empregada da família, Maria, de 44 anos, era o primeiro dia de trabalho de Maria. A antiga empregada pediu demissão, dizendo ouvir barulhos estranhos do sótão e que a casa era assombrada, além de acontecimentos estranhos. Um jornal de Munique apareceu em um dos quartos, mas ninguém o assinava ou comprou na cidade. Andrés ficou nervoso e contou ao vizinho sobre pegadas na neve. Elas vinham da floresta, mas não voltavam. Apenas paravam na porta onde ficavam as máquinas da fazenda. A família relatava barulhos de passos à noite, principalmente no sótão. Mas Andrés verificou e não encontrou nada. Em 31 de março, a nova empregada chegou, trazida por sua irmã. As irmãs ficaram um tempo sem notar nada estranho. No dia seguinte, vendedores de café foram à fazenda buscar o pedido habitual, mas não foram atendidos. A criança mais velha não foi à escola. No domingo, a família não compareceu ao culto. Apenas em 4 de abril, um vizinho preocupado enviou os filhos para verificar. Andrés, sua esposa e Vitória, junto com seus filhos pequenos, de alguma forma acabaram no celeiro, onde, um por um, foram mortos a golpes de picareta. Maria foi morta em sua cama. Não era por dinheiro. A polícia achou uma quantia significativa escondida em um quarto. Não era pelas máquinas que ficaram intocadas. O assassino se sentiu em casa. Ele ficou por dias comendo o pão da família e carne da despensa. Ele até alimentou o gado. Ao longo dos anos, houve muitos suspeitos. O vizinho, que tinha mandado seus filhos investigarem, também foi suspeito, mas logo foi descartado. Foi a primeira empregada, certo? A casa estava sendo abastecida por um ser sobrenatural? Talvez não, mas o caso nunca foi resolvido, assim como o próximo. Número 7. A Inglaterra do século XII vivia em caos sob o reinado de Rei Estevão, período chamado Anarquia. Uma invasão alienígena era o último problema que precisavam. Foi isso que parece ter ocorrido na pacata vila de Woolpit, em Suffolk. Woolpit, que significa Fosso do Lobo, ganhou esse nome pelas armadilhas para capturar lobos. Em 1150, alguém encontrou 2 crianças pequenas em um desses fossos, falando uma língua desconhecida. Mas não eram exatamente as palavras estranhas que incomodavam os moradores, e sim o fato de que ambos tinham a pele verde. O povo da vila os acolheu. Eles tentaram alimentá-los, mas as crianças só comiam favas cruas. Após meses, aceitaram carne e outros vegetais, e quanto mais comiam, menos verdes ficavam. O menino, com saúde frágil, morreu. A menina sobreviveu e, já falando o básico de inglês, explicou que eles não vieram da Inglaterra. Na verdade, não parecia ser da terra, disse ela. Nunca havia sol em sua terra natal. Era sempre crepúsculo. Tudo era verde como ela. Parece fantasia.
Mas, segundo cronistas ingleses, os detalhes vieram de fontes confiáveis, segundo essas fontes. A garota disse que ela e o irmão estavam em seu mundo verde, cuidando do gado do pai, quando ouviram um estrondo. Depois, apareceram no Fosso do Lobo, em outro mundo. Há várias teorias. Talvez os adultos tenham exagerado uma história sobre fugitivos de outro país com língua desconhecida, ou as crianças tenham sido drogadas e sequestradas. Sobre serem verdes, eles podem ter sofrido de uma doença como uma anemia grave por deficiência de ferro. Por isso, a pele deles voltou à cor normal depois que foram alimentados adequadamente. Alternativamente, eles vieram de outro planeta. Ninguém sabe. Então, vamos passar para esse próximo caso de esquisitice de primeira classe. Número 6. A partir do ano de 2007, pés, sempre dentro de sapatos ou tênis, começaram a aparecer na costa do mar de Salish. Membros decepados surgiram nas costas da Colômbia Britânica e de Washington, nos Estados Unidos, muitos próximos entre si. Ao todo, 25 apareceram e depois simplesmente pararam. Primeiro, encontraram um Adidas 44 com o pé e a meia dentro. Os jornais afirmaram que a polícia ficou perplexa, mas a situação ficaria ainda mais estranha. 6 dias depois, perto da primeira descoberta, outro pé foi encontrado na costa de uma ilha da Colômbia Britânica. Era um Reebok tamanho 44 sapato comum em qualquer lugar. Em ambos os casos, a polícia insistiu que os pés não tinham sido cortados. Eles simplesmente se desprenderam do corpo e, de alguma forma, flutuaram até o mar. Depois, o terceiro pé surgiu, levado pelas ondas até uma ilha, Nike 43. Era de um homem desaparecido há 4 anos. Meses depois, o primeiro pé feminino chegou à costa, calçando um New Balance azul e branco. As meias permaneciam nos pés, identidade desconhecida, e continuavam surgindo. Pés podem se soltar de cadáveres na decomposição, mas só flutuam se estiverem em sapatos, e normalmente não se nada ou se afoga calçado. Como aquelas pessoas foram parar na água e por que seus pés decepados tiveram trajetórias tão parecidas? A chance de só 2 pés surgirem numa mesma área era de 1 em 1 milhão. 25? Isso é simplesmente insano. As teorias variavam de serial killer a alienígenas e espíritos malignos. Cientistas sugeriam que os pés seguiram correntes que os levaram ao mar de Salish. Mas todos aqueles corpos em apenas alguns anos, todos sem os pés, todos aparecendo juntos na praia. Não, algo muito mais estranho e provavelmente muito mais sombrio aconteceu. Talvez tão estranho quanto essa próxima história. Número 5. Em 23 de maio de 1964, Jim Templeton estava em um passeio de um dia com sua esposa e sua filha de 5 anos, Elizabeth, em um local remoto e bonito, um pântano no Solway Firth. Eles só viram 2 senhoras idosas em um carro estacionado. Jim pediu que Elizabeth posasse com seu vestido novo. Ela sorriu, tiraram as fotos e voltaram felizes até Jim receber as fotos do laboratório. Uma imagem nítida de um homem do espaço apareceu acima da cabeça de sua filha, e então tudo ficou ainda mais estranho. Jim recebeu a visita de 2 homens que se apresentaram como 9 e 11 e se recusaram a dizer de qual departamento do governo eram. A teoria é que eles vieram por algo ocorrido dias após Jim tirar a foto. Os militares britânicos iam lançar o míssil nuclear Blue Streak na Austrália, mas o teste foi cancelado de última hora. Por quê? Técnicos no campo de testes relataram ter visto 2 homens parados próximos que aparentemente surgiram do nada. Mais tarde, ao verem a imagem do homem do espaço de Jim nas notícias, os técnicos a reconheceram na hora. Era a mesma figura que tinham visto. Ao procurarem o Ministério da Defesa britânico, os ufólogos ouviram que a foto do homem do espaço não preocupava o governo. Nem todos acreditaram nisso. Não foi farsa, a foto era real. Jim levou isso para o túmulo e Elizabeth sempre afirmou acreditar que humanos não eram a única vida inteligente. Talvez a lente da câmera de Jim estivesse com defeito, ou o homem do espaço fosse, de certo modo, sua esposa. Talvez os técnicos na Austrália tenham se enganado, ou um homem do espaço de outra dimensão realmente tenha aparecido. Se isso for possível, talvez os mortos possam voltar. Número 4. Em maio de 1957, Joanna Pollock, de 11 anos, e sua irmã Jacqueline, de 6, caminhavam para a igreja por uma estrada tranquila, em sua pequena cidade perto de Newcastle, Inglaterra. Logo depois, um carro em alta velocidade atropelou as duas e matou também seu amigo Anthony. John e Florence, os pais das meninas, ficaram devastados, mas a tristeza virou esperança quando Florence engravidou no ano seguinte.
Ela teve gêmeas, Gillian e Jennifer, mesmo tendo sido informada de que teria apenas uma. As meninas eram idênticas, embora uma tivesse uma marca de nascença e a outra não. Isso era bastante raro. Também era uma coincidência. A marca de nascença era no quadril, igual a de Jacqueline. A recém-nascida também tinha uma marca na testa, no mesmo lugar da cicatriz de Jacqueline, mas isso era só o começo. A família mudou-se para uma cidade a 5 quilômetros dali. Mesmo bebês, as gêmeas, ao crescer, relatavam detalhes da antiga cidade, como se sempre tivessem brincado lá. Além disso, João e Florência mantinham os brinquedos das filhas falecidas desde pequenas. Quando o casal teve as novas gêmeas, passaram os brinquedos, ursinhos, bonecas e outros, todos já nomeados por Joana e Jacqueline. Gillian e Jennifer os receberam, e algo estranho aconteceu. Elas deram aos brinquedos os mesmos nomes e os dividiram como suas irmãs mais velhas haviam feito. Pode ter sido coincidência estranha ou os pais mencionaram antigos nomes dos brinquedos sem saber. Com o tempo, surgiram pensamentos sobre reencarnação. As meninas tinham personalidades iguais às outras garotas. Gostavam dos mesmos brinquedos, comidas, maneirismos e preferências. João tinha certeza de que era um caso de reencarnação. Florência era cética no começo, mas mudou de ideia quando observou as meninas brincando. Um dos jogos de que elas gostavam era uma espécie de médicos e enfermeiras, em que fingiam que tinha havido um acidente de carro. Gillian segurava a cabeça de Jennifer e dizia: "O sangue está saindo dos seus olhos. Foi aí que o carro te atingiu." Florência perguntou e as meninas contaram que ambas tinham muito medo de carros. Elas costumavam ter pesadelos com acidentes, mas após os 5 anos, eles cessaram. O psiquiatra americano professor Ian Stevenson, renomado pesquisador da reencarnação, soube da família Pollock e viajou para a Inglaterra. Após muito tempo com eles, ele afirmou que era o caso mais claro de reencarnação que já investigou. Céticos alegaram que João passou informações às meninas, mas ele sempre negou. Gillian morreu jovem aos 44 anos. Mais tarde, suas filhas adultas participaram de um podcast da Apple e, no mínimo, não falaram bem do avô. John, violento, manipulador, narcisista, fazia gaslighting e, para completar, era um mentiroso patológico e narcisista. Elas disseram que ele tinha envolvido todo mundo na grande mentira da reencarnação, mas a história é moldada pela perspectiva. Porque o mesmo podcast localizou Jennifer aos 66 anos quando ela tinha outra história. Ela contou que o pai era gentil, bondoso e nunca mentiu nem forçou nada sobre reencarnação. Quanto a ela e a irmã receberem informações, jamais. Ela contou que só souberam da morte das irmãs em um acidente de carro quando já eram mais velhas e admitiu que ela e Gillian tinham muito medo de trânsito. Então, sobre ser a irmã reencarnada dela, ela disse: "Pode ser estranho, mas não tão estranho quanto esse número 3. Em 2014, Alice Trevorrow passeava com sua Springer Spaniel Cassie na ponte Overton em Dumbarton, Escócia. Construída no fim do século XIX, a ponte tem cerca de 50 metros de altura. Cassie era obediente e andava solta. Naquele dia, algo mudou nela. Ficou hipnotizada encarando algo na ponte, uma presença que Alice não via. Ela gritou para Cassie ir até ela, um comando ao qual Cassie normalmente obedeceria, mas dessa vez ela não se mexeu. As orelhas dela mal se mexeram quando ela pulou direto da beirada, caindo 15 metros abaixo e morrendo na hora. Alice contou à imprensa que algo sinistro ocorreu naquele dia e que ela não foi a primeira. Em 2004, um homem estava na mesma ponte com seu Golden Retriever obediente quando o cachorro viu algo e pulou da beirada. Nesse mesmo ano, pelo menos outros 5 cães fizeram o mesmo salto mortal. Um já seria estranho, 2 era demais, mas um atrás do outro, isso valia a pena investigar. E o que foi descoberto era de outro mundo. Haviam ocorrido cerca de 300 casos de cães pulando daquela ponte desde a década de 1950. Alguns tinham pulado uma vez, sobrevivido e depois subido correndo pela margem para se lançar de novo. O que estava acontecendo? Agora era depressão canina? Pode parecer bobo, mas cães podem ter depressão. Porém, não há indícios de que tomem atitudes tão extremas. E por que cães escoceses seriam mais deprimidos que outros? A teoria era que algo havia afetado a mente dos cães. Um morador local, ex-pastor dos Estados Unidos, afirmou que só poderia ser possessão espiritual. Ninguém sabe ao certo, mas a explicação mais provável é que os cães enlouquecem ao sentir cheiro de vison. O problema dessa teoria é a falta de provas de visons ou seu cheiro na área, e menos ainda de que tal cheiro faria 300 cães enlouquecer.
Até hoje, ninguém explica a ponte da morte dos cachorros. Agora, uma das histórias mais sombrias que você já ouviu. Número 2. Em janeiro de 2013, a estudante Elisa Lam, de 21 anos, deveria fazer o check-out do Hotel Cecil, no centro de Los Angeles. O hotel ficava perto de Skid Row, um lugar famoso por overdoses, brigas e assassinatos ocasionais. Mesmo para um hotel do inferno, o que aconteceu com Elisa foi inacreditável. Ela sumiu por quase 2 semanas até a LAPD divulgar imagens de câmeras mostrando seus últimos movimentos. Elisa entrou no elevador, pressionou botões de vários andares e recuou por alguns segundos, olhando pelas portas abertas como se esperasse algo surgir. Depois, Elisa olhou nervosa para os lados do corredor e voltou rapidamente ao elevador, parecendo assustada. Elisa mudou de posição, encolhendo-se contra as paredes como se escondesse de alguém. Então ocorreu a parte mais estranha. Ela ficou parada do lado de fora das portas do elevador por cerca de 20 segundos e então voltou, apenas para sair novamente, mexendo as mãos. Após esse padrão estranho e deliberado, Elisa Lam nunca mais foi vista viva. Não havia sinais de que ela saiu do hotel. Investigadores descobriram que ela viajava do Canadá pela costa oeste. Para economizar, dividiu o quarto com outros que notaram seu comportamento cada vez mais estranho. Ela trancou os colegas do lado de fora e pediu uma senha para deixá-los entrar, mas não existia senha. Ao voltarem e não a encontrarem, viram bilhetes dela. Vão para casa, vão embora. Elisa, uma garota inteligente que raramente se metia em confusão, foi escoltada pela segurança durante uma gravação do Conan O'Brien por comportamento estranho. Ela lutava com problemas de saúde mental e tinham-lhe prescrito uma combinação de antidepressivos e medicamentos antipsicóticos. Mas no último dia em que alguém a viu, ela parecia feliz, animada com a viagem. Ela comprou presentes para enviar aos pais e conversou casualmente com o dono de uma livraria sobre o peso do livro que estava carregando. Segundo todos os relatos, ela parecia completamente normal. Cães farejadores não acharam seu rastro, mas ela continuava no hotel. Em 19 de fevereiro, um funcionário fez uma descoberta horrível no telhado. Elisa aparentemente subiu em um grande reservatório de água e entrou pelo buraco sob uma tampa de 9 quilos, tirou todas as suas roupas e se afogou. Ela estava se escondendo daquilo para o qual acenava? Fora do elevador? Ela não poderia ter chegado ao telhado sem chave e senhas para as portas. Se ela de alguma forma tivesse arrombado, teria disparado alarmes, a menos que tivesse subido pela escada de incêndio. Era possível, mas diferente de tudo o que ela já tinha feito antes. Ela precisaria de uma escada para alcançar os tanques, mas não havia nenhuma. Mesmo assim, subiu 2,5 metros sem apoio. Talvez ela tenha tido um surto psicótico, pois já teve episódios assim antes, mas nunca se machucou. Os exames toxicológicos indicaram que ela provavelmente não tomou remédios prescritos ou analgésicos comuns. Ela também estava bem na livraria naquele dia. Talvez tenha sido assassinado. Nada fazia sentido. Mas as últimas postagens dela no blog indicavam depressão. Não controlo minhas emoções. Fico com raiva por 2 minutos e depois triste novamente. Essas postagens foram feitas meses antes de sua morte. Familiares e amigos disseram que a viagem aos Estados Unidos a animou. O blog dela no Tumblr foi atualizado só após sua morte, seja por posts automáticos ou por alguém com acesso às contas dela. Eram todas fotos de moda e citações filosóficas sobre a vida e o amor, e essa aqui de um autor. Na verdade, você gosta da dor. Você gosta porque acredita que merece. E os patologistas da autópsia não puderam ter certeza, mas pode ter havido uma agressão, talvez um crime. Se você acredita no paranormal, algo sombrio pode ter causado a morte de Elisa Lam. Agora para o relato mais perturbador, o número 1. Em 1º de fevereiro de 1959, 9 experientes esquiadores russos de travessia desapareceram no Monte Kolatsiakul, nos Urais, um lugar que o povo mansi local chama de Montanha da Morte. Quando o grupo não voltou, iniciou-se uma busca. O que os socorristas encontraram não fazia sentido. Os excursionistas foram achados espalhados na neve com a barraca abandonada e rasgada. Saíram em temperaturas perto de 30 graus negativos. Alguns estavam descalços, outros saíram do abrigo só de meias ou sapatos. Ao olhar melhor, algo muito estranho havia ocorrido naquela noite. Eles tinham hipotermia, mas isso não justificava costelas esmagadas ou crânios quebrados como em um acidente grave. Uma delas perdeu os olhos e teve a língua cortada. Alguns sofreram traumatismo por objeto contundente, como se atingidos por um bastão. Outros tinham queimaduras de 3º grau. Um vomitou sangue pelo corpo. Outro mordeu e arrancou um grande pedaço do próprio dedo, sendo encontrado ainda com a carne nos dentes. Parecia que haviam sido atacados por um monstro.
Talvez houvesse uma explicação racional, mas o que os fez correr para fora quase nus, em condições que eles sabiam que causariam queimaduras de frio? Em poucos minutos, parecia que tinham feito uma fogueira, com galhos quebrados no chão. Eles podem ter construído um pequeno abrigo na neve, mas isso ainda não explicava o que os fez correr. As teorias falavam sobre a KGB. 2 excursionistas presenciaram o desastre nuclear de Kyshtym. Os soviéticos encobriram o caso, e alguns corpos encontrados apresentaram traços de radiação. Os investigadores russos afirmaram em um relatório que uma força natural irresistível os matou, mas não explicaram o que era. Talvez tenha sido um OVNI, um Yeti, uma viagem de drogas que deu errado, ou a teoria da avalanche de placa. Investigadores sugerem que correram da barraca e fizeram um abrigo de neve. Pode ter desabado sobre eles e causado ferimentos, ou animais podem ter terminado o que restou, mas as evidências não indicaram isso. Moradores relataram ver um objeto brilhante e em chamas no céu. Seria uma arma soviética? Teriam os excursionistas entrado em um experimento ultra secreto? Mesmo se tivessem entrado, não teriam morrido como se atacados por uma fera e deixados na neve. Há cerca de 75 teorias, mas nenhuma convincente. Confira agora os mistérios não resolvidos mais insanos explicados em 30 minutos ou clique neste outro vídeo.